Olá, eu sou o Francisco, sou da Imprensa Jovem e estamos aqui com a Priscila, autora do livro Espelho, Espelho Meu. Qual crush escolho eu? Obrigado por participar da nossa entrevista. De onde surgiu a sua inspiração de escrever livros? Na verdade, eu sempre escrevi obras, por exemplo, eu que escrevo crônicas, poemas, contos, e quando eu fiquei doente e com a estima muito baixa, por volta de 2014, eu tive o contato com algumas alunas, né, que eu também sou docente, do campo docente, e essas alunas me informaram, me ajudaram, na verdade, a resgatar esse lado meu. Eu tive um problema de saúde, diabetes, e eu tive que fazer um processo de autoimagem, de emagrecimento, um monte de coisa. Então, eu já associei que eu amava escrever, né, com as histórias. Agora, o romance, eu sempre escrevi romance. Eu escrevia para minhas alunas. Eu escrevia textos, escrevia cartas e mostrava na escola. E quando eu mostrava na escola, elas ficavam doidas. E esse livro é uma reunião, na verdade, depois virou uma história da personagem Annabelle com, com os dois meninos, com o romance dos dois meninos. E quando eu começava a mostrar na escola, as meninas queriam que eu escrevesse mais. E aí surgiu a ideia. Então, comecei em 2014, eu ganhei o concurso em 2015, né? Por uma outra editora, e até que, enfim, né? Esgotou da outra editora, e eu resolvi fazer essa edição por essa editora, que é a Editora Coerência. Então, você era professora? Sim, eu sou professora. Você ainda dá aulas? Sou professora orientadora da Unifesp e sou professora da Rede Salesiana de Escola Liceu Coração de Jesus. Uhum. E qual foi o primeiro livro que você escreveu? Então, chama-se Espelho, Espelho Meu, Qual Será Meu Destino, primeiro, que eu escrevi em parceria com uma aluna, porque eu tenho um projeto de oficina criativa de jovens escritores. Muito legal esse projeto. E como foi a experiência de ter escrito este livro? Na verdade, assim, este daqui, você fala? Esse daqui, eu sempre escrevi pensando em agradar a mim primeiro, nos momentos, por exemplo, momentos que eu tô triste, ou momentos que eu estava alegre. E quando eu mostrava isso na escola, ou para as outras pessoas, amigos, família, as pessoas gostavam. Então eu percebi que eu tinha um potencial para escrever, né? O primeiro, a mesma coisa. Quando eu mostrava, as pessoas gostavam de trechos de romance, e eu fui escrever. Então, eu escrevi em parque também, deitava lá no Parque Vila Lobos, escrevia em casa, enfim, em vários lugares. E que surgiam as ideias, eu colocava num guardanapinho, sabe? De papel, bloquinho de notas, sempre com ideias, algumas coisas eu já ia lá e colocava no bloquinho. E desde criança você já tinha o dom da escrita, já? Não, é assim, vamos lá. Eu sempre fui leitora, então a primeira obra que eu ganhei foi a edição Serelepe, nossa, uma edição linda, não sei nem se tem ainda, mas assim, e aí eu lia repetidamente esses livros Serelepes. Quando eu fiquei adolescente, eu fazia teatro, e quando eu fazia teatro, eu gostava de ler roteiros de teatro para apresentar. Então eu lia Nelson Rodrigues, né, um dos que eu mais amo, e ficava decorando os textos, as peças. E o meu diretor, na época, eu morava em Londrina, no Paraná, o meu diretor, ele incentivava a gente a ler. Então, eu deitava no chão da biblioteca, sentava no chão da biblioteca e lia, ficava lendo esses textos de teatro, lá em Londrina. E nisso foi surgindo o gosto também pelo romance. Eu conheci, na verdade, eu gostava do romance, mas o que me chamava mais atenção era Agatha Christie, que eu lia muito na biblioteca. E aí vai, né? Não gostava muito de textos clássicos, livros clássicos da escola, assim como todos os alunos, né? Então eu procurava muita coisa que me chamasse atenção. E a Agatha Christie, na época, me chamava atenção. E os textos de teatro? Esse foi a minha maior motivação. Foi primeira leitura. Depois dali, nunca mais parei. É,
E qual foi o livro que você, assim, que mais agradou o público? Qual Ou foi? todos, assim, Eu agradaram? acredito que esse último, eu estou tendo um posicionamento, eu estou tendo um feedback maior, né? Porque ele vai falar justamente desse problema que as meninas têm de autoestima. Esse livro vai falar, vai resgatar um pouquinho a mulher, a valorização da mulher. A Annabelle, ela sofre com autoestima baixa, né? Cabelo, roupa, ela sempre se acha feia, enfim, nunca tá bem com ela mesma. E o maior lance aqui é o feminismo, no sentido de valorização da mulher, da igualdade dos direitos. Então, ela sofreu com um pai, né, que como a gente sabe que na sociedade tem o abuso, mas não vai falar explicitamente aqui, mas dá a entender. Ela convive com as alunas, com as amigas dela da faculdade, problema de relacionamento abusivo. Então, as meninas namoram e deixam os meninos dominarem total. E a gente sabe que hoje em dia a mídia, você já vê isso na mídia em todos os Sim, lugares, né? A questão do machismo é muito forte e as amigas vão ajudar, não a Anabelle, mas uma amiga dela, a terminar com esse namoro. E ela também encontra uma outra senhora no hospital que conseguiu sair de um casamento onde sofreu violência doméstica. Então, o tema do livro não é somente a autoestima e o romance que a Annabelle tem com os dois meninos, mas também vai falar do feminismo e da valorização da mulher, onde a mulher tem que ser cuidada, tem que ser tratada, tem que ser valorizada. E, pelo que eu vi, esse livro parece ser muito interessante. Ele também entra como tema de inclusão também, social, né? Entra porque você vai tratar dos abusos que meninas, crianças, adolescentes sofrem. Ela começou a sofrer abuso com 12 anos, não é explícito, não tem palavras explícito, tá? Eu passei por um critério, porém dá a entender sim, tá? A gente não pode esconder essa realidade. Vai falar de violência doméstica, que é o auge, né? Assim, a sociedade trouxe à tona um tema que já tinha. Então, a gente tem que discutir isso. Então, é um livro transversal, né? Ele tem uma temática transversal. E o relacionamento abusivo que muitas adolescentes e jovens sofrem. As mulheres, elas se sentem dominadas, ficam dominadas às vezes, não todas, não a sua grande maioria, deixam-se dominar pelos homens, né? Pelos namorados, por causas estéticas ou por não conseguir sair desse relacionamento. Então ele tem esse tema. E o tema de gostar-se de si mesmo, de valorizar a si mesmo, que é o que ela vai conseguir. Bom, ela vai, vamos ver, mas eu acredito que sim, né? Ela vai conseguir sair desse problema que ela tem com a autoestima. E os seus personagens? De onde você se inspira para trazer eles, pra escrever eles nos seus livros? Nas mulheres, no social, nas adolescentes, nas jovens, porque eu trabalho com elas. Então, como eu dou aula, eu vejo isso, eu conto, eu escuto histórias, eu me inspiro nisso, nas histórias que elas trazem para mim. Tirando o tema de que você ter contado, que sofreu baixa autoestima na adolescência, né, por conta da sua doença, você teve também algum outro problema na adolescência que inspirou você a escrever esses livros? Eu acredito que todos nós adolescentes temos algum tipo de problema, mas o maior meu foi a autoestima mesmo, né? Valorização mesmo minha. E problemas familiares, às vezes, já acontece, mas não o que aconteceu comigo. Eu acho que comigo só autoestima mesmo.